Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do setor produtivo leiteiro. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e pró-reitor da Faculdade Unimais. E vamos falar da crise econômica que o Brasil enfrenta. Vamos comentar da comercialização de fertilizantes pelos produtores brasileiros e eu vou conversar também com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar do mercado de hortifrutis. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do setor produtivo leiteiro. Segundo o levantamento do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o preço do leite pago ao produtor em julho fechou em R$ 2,62 por litro na média Brasil. O valor representa uma queda de 1,16% em relação a junho e de 8,42% frente a julho do ano passado. Isso em termos reais. O recuo ele reflete o aumento da produção nacional e a dificuldade da demanda em absorver a maior oferta. O índice de captação do leite ele avançou quase 1% de junho para julho e dados preliminares do IBGE indicam que a indústria captou 6,5 bilhões de litros no segundo trimestre deste ano, uma alta de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado inédito, já que tradicionalmente o segundo trimestre coincide com a entre-safra. No acumulado do semestre, a produção formalizada somou 12,9 bilhões de litros, 6,2% acima do mesmo intervalo do ano anterior. E segundo o CEPEA, este avanço está ligado a maiores investimentos dos produtores desde 2024, com margens mais atrativas e custos controlados. Em agosto, o custo operacional efetivo, que é o COE, ele recuou 0,38% e a relação de troca com milho seguiu favorável. Foram necessários 24,25 litros de leite para adquirir uma saca de 60 quilos de milho. Isso, houve aí uma melhora de 10,5% frente à média dos últimos 12 meses. Mesmo assim, o aumento da oferta tem pressionado o mercado. As importações de lácteos caíram 6,7% em agosto, mas ainda somam quase 1 bilhão 450 milhões de litros em equivalente leite no acumulado do ano, volume considerado elevado pelos agentes do setor. Já os derivados registraram novas quedas e a mussarela recuou 1,6% em agosto para R$ 31,80 o quilo e o leite em pó caiu 0,7% e bateu em R$ 30,64 o quilo. O leite de caixinha, o UHT, ele ficou praticamente estável em R$ 4,39 o litro, mas apresentou baixa na primeira quinzena de setembro. E de acordo com o CEPEA, enquanto a produção segue em expansão, as importações mantêm pressão. O consumo interno avança de forma tímida, o que deve continuar limitando os preços ao produtor e à indústria nos próximos meses. E agora vamos comentar da comercialização de fertilizantes pelos produtores brasileiros. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, ela informou por meio da edição de setembro do Boletim Logístico que as importações brasileiras de adubos e fertilizantes seguem em alta, apesar do cenário internacional.
mercado por tensões geopolíticas e guerras tarifárias lideradas pelos Estados Unidos. Segundo o boletim, as compras em agosto apresentaram um volume recorde mensal para toda a série acompanhada. As aquisições em agosto somaram 5,2 milhões de toneladas contra 4,7 milhões no mês anterior, constituindo a maior compra mensal já registrada. As operações incluíram negociações voltadas para a segunda safra de milho em 2026 e para a soja na temporada 26-27. Ainda que os custos de produção pressionem a rentabilidade, a Conab destacou que as sucessivas safras recordes nacionais cristalizaram na mente rural a certeza de ganho na aposta no agronegócio. De janeiro a agosto deste ano, as importações brasileiras de fertilizantes, elas somaram 29,4 milhões de toneladas, crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E no mesmo intervalo, o Porto de Paranaguá recebeu 7,5 milhões de toneladas contra 6,7 milhões de 2024. E pelos portos do Arco Norte foram importadas 5,4 milhões de toneladas, acima das 4,9 milhões registradas no ano anterior. E o Porto de Santos teve um volume de 4,8 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo de 5 milhões de toneladas do ano anterior. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Josué, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Josué, muito calor, deu uma pancada forte de chuva aí recentemente, mas ficou só naquilo. Como é que está a situação dos hortifrutis? Não, olha, para alguns tipos de cultura não está bom, porque elevou bastante o preço. Né, principalmente aqueles produtos verdes, no caso do jiló, do quiabo, do pepino, da abobrinha verde, esses extrapolaram mesmo os valores normais de mercado. Quer dizer que a cotação do mercado, então, está uma cotação assim, principalmente para cima. Alguns produtos, por exemplo, nós temos aí o repolho, abobrinha comum, chuchu, jiló, pepino, pimentão, quiabo, enfim. Quando a gente pega, por exemplo, aí o repolho, no dia 5 de setembro, estava R$ 35,00 a caixa, né? E foi para 30 agora. Sim, no caso do repolho, ele está tranquilo no mercado. Está tranquilo, né? Agora, abobrinha R$180. E olha que ela baixou, que ela estava de R$200. Chuchu, R$100 uma caixa de chuchu. Isso. Giló, R$150. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Muito caro, né, José? O pepino, tem uma outra variedade que não está aí, que é o colonhão, que ele estava de R$300. R$300 o colonhão? Agora, essa variedade aí, que é o pepino comum, está de 100, né? É um pepino mais acessível, né? Que é um pepino bom também, né? O pimentão, R$70 a caixa. Já, a caixa 10 que já sai a R$7 no atacado, né? Nossa, é muito dinheiro, hein, José? É muito dinheiro. Agora, tem um quiabo também, foi para R$150. Isso. Estava 70, pulou para 150, mais do que dobrou. Exatamente. Que loucura. A vagem. Aliás, nós pulamos o tomate. O tomate saladete. Agora o tomate está comportado, né? O tomate está oscilando muito entre 60. Esse dia pegou um valor de R$100, porque teve uma demanda de outras regiões, por região sudeste, né? Aí subiu, mas voltou novamente à normalidade. Está tendo muito tomate. Esse período quente propicia muito a maturação deles, né? Então, aí vem, está sempre muita oferta de tomate. Agora, a vagem estava 180 a caixa, caiu para 130. Mas a vagem já teve mais alta ainda. Teve mais alta, né? A vagem foi a 250. Né? Aí nós temos também batatinha, R$50. Agora, a batatinha,
E a cebola, a situação está crítica para os produtores. Para os produtores. Não paga o custo de produção. Não, a cebola já tem notícia aí que tem produtor de cebola que está gradeando lá, porque não compensa tirar mais. Não compensa colher. Não tem valor de mercado. Então isso é muito ruim, porque isso daqui um dia vai refletir no mercado, vai diminuir a oferta, vai aumentar o preço consideravelmente e vai ficar ruim, já muda totalmente o cenário. Agora, de maneira geral, na sua visão, o que você acha que vai acontecer agora com esses preços desses produtos? Porque tem alguns aí que estão lá em cima. Exatamente. Né? Esses que estão em cima aí é justamente o excesso de calor, a estiagem altíssima, os raios solares. Hoje eu estava conversando com um produtor de abobrinha, falei assim, olha, a abobrinha, ela mesmo que você acaba de irrigar, logo ela já está murchando novamente. Então nasce aqueles brotinhos já amarelados, queimados, né? Então compromete muito a produtividade, né, da cultura e com isso afeta a oferta do produto e, lógico, a consequência é a alta do preço. Quer dizer, então nós precisamos de ter chuva o mais rápido possível, caso contrário a gente vai ter problema. Exatamente. E teve essa chuva esses dias agora, mas quando vem só uma chuva pesada, isolada assim, pesada e vai embora, aí a situação é pior. O solo está muito quente e fica mais ou menos tipo de uma panela de pressão, né? Aí cozinha, né? A chuva bate, o solo está quente, a coisa ferve e basicamente queima a planta, né? Queima. Isso, e nós temos aí, por exemplo, uma série de culturas que, infelizmente, se não começar a chover meio rápido, que eu acho que ainda nós estamos numa situação meio delicada aí, eu acho que ainda nós vamos ter uma majoração de preço, né, Josué? Sim, pelo jeito, pelo andar da carruagem aí, nós vamos ter que conviver com essa situação. E é interessante que, por exemplo, você planta algumas culturas, por exemplo, nesse período de estiagem, aí quando vem o período da chuva, aí vem a mudança, a planta tem que se readequar, né, assim, no lado prático da coisa, né? Então, o lado prático, segundo os produtores, aí a planta tem que se readequar novamente àquele novo clima. Então, aquela produção que você vinha no período da estabilidade sem chuva, quando começa a chover, aí vem aquele impacto, porque a planta não vai se adequar, tem que fazer um novo plantio para poder novamente, já para produzir no período da chuva. É uma situação que aquilo que a gente comenta. Uma das piores profissões que existe é essa da agricultura, porque depende exclusivamente das condições climáticas. Excesso de sol, excesso de chuva, vento, tudo interfere para prejudicar a lavoura. E o produtor, infelizmente, coitado, não tem como, não tem como fazer, porque é uma indústria a céu aberto. Porque a questão do produtor é o seguinte, às vezes o tempo propicia uma boa produtividade, sim, mas aí tem o outro lado da moeda. Como é que está o mercado? Aí tem muita oferta no mercado, aí não tem preço de mercado. Aí ele não angaria o valor necessário para ter aquela lucratividade, né? E aí, então, as duas pontas. Como é que está o setor produtivo aqui em relação às condições de produção, e isso depende diretamente das questões climáticas, e do outro lado, o outro lado da moeda e o mercado. Que às vezes favorece um lado, mas despenca no outro. Despenca. É exatamente o que está acontecendo com a cebola. Não compensa colher a cebola para vender. Então, aquilo que você plantou, a cebola está prontinha para colher, mas não compensa. Compensa passar a máquina e estragar tudo aquilo que você fez. Porque o custo de mão de obra para você colher até colocar no mercado, tem um custo. Estando lá, é menos oneroso. É verdade. Josué, mas vamos tocar na vida. O mercado de hortifruti é desse jeito mesmo, né? Muito obrigado, Josué, e até a próxima. Se Deus quiser. E depois do intervalo eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Faculdade Unimais, e nós vamos falar da política econômica brasileira. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista, é vice-reitor da Faculdade Unimais. E nós vamos falar de política, vamos falar de economia.
Enfim, vamos falar da situação brasileira que, infelizmente, não está assim muito boa. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta com você e o nosso espectador. Ô, Márcio, nós estamos aí vivendo uma temporada aí, e a gente ouve nos meios de comunicação que está aumentando o emprego e o desemprego está acabando e papapá, os números, mas esses números parece que não batem, né? Parece que não estão fechando. Sim, Toninho, hoje, na verdade, o que ocorre? As empresas têm encontrado dificuldade muito grande de encontrar mão de obra, mas o que ocorre? Teoricamente, né, os números apresentados pelo IBGE colocam o desemprego aí nos níveis mais baixos, praticamente, de pouco mais de 5,5%. Ocorre que algumas métricas, né, que são adotadas excluem, por exemplo, aquelas pessoas que são beneficiárias, por exemplo, de programas sociais, né, eles não são considerados desempregados. E isso vem trazendo um peso muito grande, né, para essas estatísticas. Para você ter uma ideia, hoje, né, o Bolsa Família encerrou aí o mês de agosto com mais de 20 milhões de famílias beneficiárias, e está aí mais de 60 milhões de pessoas. Então, dá para você falar em um baixo desemprego, né, com 60 milhões de pessoas recebendo benefícios sociais. Então, esses números, a gente entende que precisa ser verificado com a melhor adequação até para a institucionalização das políticas públicas. Quer dizer, isso já, pelo menos, já começa a demonstrar que o governo já está querendo mostrar para a população que o emprego está crescendo e a coisa está indo bem, só que a coisa não está indo bem, né, Márcio? Nós estamos aí com déficit público muito alto, o endividamento, o custo Brasil está basicamente impagável e o preço que a população está pagando não é pequeno não, né? Não, Tony, e números precisos, né, eles são necessários para que não só o governo, né, o governo federal, mas governos regionais, municipal e governo estadual, e as próprias empresas, instituições possam, né, estabelecer políticas mais assertivas. Por exemplo, hoje o atual nível de pagamento de juros da dívida pública brasileira, o acumulado de 12 meses, já passa de 946 bilhões de reais, ou seja, muito provavelmente a gente vai fechar o ano com quase 1 trilhão só em pagamento de juros. Para você ter uma ideia, em 2022, né, se pagou 586 bi. Então, a gente já está quase dobrando aí em 3 anos, a gente está 3, 4 anos, vai dobrar o valor que se paga de juros. E isso vem principalmente em função de uma taxa de juros elevada, justamente em função, né, de um gasto desenfreado do governo. Até dizer que a narrativa que o governo federal está utilizando é uma narrativa não muito verdadeira, né? Sim, ela não bate, né? Não convence a ninguém, né? Agora está ali a discussão para a votação da alteração da alíquota de imposto de renda, onde você busca, né, tentar isentar uma parcela da população, mas aumentar a tributação em outra parcela. É o que a gente sempre diz, né, em termos de economia, não existe almoço grátis. Se alguém está recebendo algum benefício, outro alguém está pagando. Ô, Márcio, essa questão do imposto de renda, vamos imaginar que realmente vai acontecer essa isenção. Até 5 mil reais está isento de imposto de renda, certo? Se o governo se candidatar novamente e ganhar, ele não pode reverter isso, porque a maioria da população brasileira está dentro dessa faixa, de maneira geral. Sim, Tony, ele poderia reverter. O que ocorre é que ele vai fazer uma substituição. Ele precisa, se ele abrir mão de uma receita, ele precisa, né, trazer ela de outra fonte. A gente sabe que em 2026, caso não ocorra nenhuma mudança aí de última hora, começará a transição para o novo modelo da reforma tributária. Então, o que a gente entende é que o governo
deixe de tirar de você diretamente ali na sua renda, mas ele pode aumentar essa tributação, por exemplo, em cima de combustíveis, de energia, de outros produtos. Você não paga ali diretamente na fonte do seu rendimento, mas você vai pagar talvez um preço até mais caro no momento que você for adquirir, né, os produtos do seu dia a dia. Pois é, Márcio. Eu acho que, de uma maneira geral, quando você pega, por exemplo, uma União Europeia, eles fazem um plano de trabalho para 5 anos. Você pega os Estados Unidos, faz para 4 anos. Você pega a China, fazem um plano de trabalho também, quinquenal, 5 anos. Enfim, agora aqui no Brasil é tudo feito de um mês para o outro, né, Márcio? Você não consegue ter um planejamento assim... você não tem uma estrada para seguir. É tudo... Como é que vai acontecer? Ninguém sabe, a coisa está indo, vai aos trancos e barrancos, o muro caiu, você ergue o muro aqui, mas não faz uma viga para sustentar esse muro. Quer dizer, tudo é feito em cima de fragilidade. E aí nós estamos vendo essa situação que nós estamos vivendo, é uma situação que assusta, Márcio. Assusta a economia, assusta os empresários. Está muito complicado, Márcio. Sim, Toninho, hoje a gente tem visto, né, dificuldade de investimento estrangeiro direto no país. São questões que trazem segurança jurídica. A gente tem visto agora, começando a surgir um debate das operações do Código Civil, né, que ainda não tem sido muito debatido, mas alguns juristas, né, já enxergam como um retrocesso muito grande que trará insegurança para contratos, né, insegurança de forma geral, né, para a economia, para as relações sociais. Já se fala até que ele deveria ser arquivado, porque ele é muito ruim. Fora as outras seguranças que a gente já tem de uma forma geral, mais uma aí se avizinhando, né, no nosso horizonte. Espero que o bom senso do Congresso, né, engavete isso aí e não prossiga. Pois é, e quando você olha para o Congresso também, a gente não sabe qual é o rumo que esse pessoal está querendo ir. Está muito indefinido, Márcio. Você, por exemplo, é o vice-reitor aí de uma escola muito grande, uma faculdade que tem várias faculdades espalhadas aqui pela região centro-oeste, e eu acho que vocês aí devem estar sentindo uma dificuldade muito grande em tocar o negócio, porque cada semana, cada mês é um BO, vamos dizer assim, diferente, né, Márcio? Sim, Tony, dificulta muito, porque a gente sabe que qualquer negócio depende de planejamento, né? Nada pode ser feito, né, a toque de caixa e no rompante das emoções, exige planejamento. E quando você tem situações como a que a gente vê hoje, fica muito difícil, né? Questões tributárias ainda incertas, juro muito alto, né? Acaba te privando de fazer algumas expansões, investimentos que você planeja, e isso acaba afetando a população como um todo, né? Menos escolas disponíveis, menos vagas de emprego, tudo, né, que vai em desfavor da população. É verdade. Bom, Márcio, eu acho que está difícil para a gente confiar, infelizmente, nos homens que comandam esse nosso país. É uma indefinição muito grande. Eu só espero que pelo menos o agro, nesse 25, 26 agora, mas pelo que a gente está vendo a carruagem andar aí, parece que não vai ter muito dinheiro, não. E se não tiver, o agro que já vem meio balançando pode acabar de balançar de vez e prejudicar a economia brasileira. Aquilo que já foi a galinha dos ovos de ouro, parece que estão tentando matar a galinha. Tomara a Deus que isso não aconteça. Márcio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um bom retorno aí das Minas Gerais. E até a próxima. Até a próxima, Toninho. Saudações para os nossos telespectadores. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Márcio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Você pode até não concordar comigo, mas deve se lembrar que o respeito é a melhor maneira de resolver qualquer conflito. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa.